Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, compartilhando a palavra do Senhor em Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus, a autoridade suprema. Eu venho falando sobre obedecer à autoridade. Saul, aclamado rei pelo homem, não obedeceu a Deus e se perdeu, enquanto que Davi foi ungido por Deus, preparado por ele, obedeceu a Deus e respeitou Saul, seu rei. Davi foi abençoado por Deus. Miriam, irmã de Moisés, embora também uma líder espiritual, levantou contenda contra Moisés, seu irmão. Moisés, a quem o Senhor falava diretamente. Miriam recebeu uma punição de lepra, interrompida pela intercessão de Moisés. Hoje falarei sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que na Babilônia receberam o nome Daniel, Beltesazar, Ananias, a Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Daniel e seus amigos foram cativos quando Nabucodonosor atacou e destruiu Jerusalém. O profeta Jeremias prenunciou tudo isso, mas as autoridades de Jerusalém não deram ouvidos ao profeta de Deus. Uma entre muitas coisas que Deus avisou foi que o povo, quando cativo, obedecesse e orasse pelos governantes e teriam paz. Daniel e seus amigos são exemplos de obediência e foram exaltados a Deus primeiramente e ao rei. Primeiro Nabucodonosor, no episódio marcante em que os três amigos foram num evento e teriam que se dobrar à estátua feita pelo rei ou seriam jogados na fornalha de fogo ardente. O rei deu uma ordem, só que essa ordem ofendia a Deus. A prioridade foi obedecer a Deus, honrar a Deus, ser fiel a Deus. Mesmo o rei perguntando novamente a eles, não prostraram à imagem. Confiaram em Deus e que a decisão de Deus em livrá-los ou não, eles aceitariam. Pois Nabucodonosor, cheio de fúria, ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que era de costume. Estava tão quente que mataram os homens que se aproximaram para lançar os três. O rei deu um salto, quando em vez de 3 figuras entre os homens, entre as chamas, ele via 4 homens. O rei chamou-os para fora e nem cheiro de fogo eles tinham. O rei bendizeu o nome de Deus, pois foi fiel à fidelidade de seus servos. Daniel não estava nesse evento, mas a fama de Deus de Daniel e dos amigos correu povos. Quando caiu Nabucodonosor e se levantou Dário, durante todo esse tempo o cativeiro durou 70 anos. Vale lembrar que tentaram derrubar, caluniar, principalmente a Daniel. Nada foi fácil. Os servos do rei Dário, pela competência de Daniel e que ele orava a Deus 3 vezes ao dia, decidiram ludibriar o rei para que por 30 dias só se reverenciasse a ele, ou o transgressor iria para a cova dos leões. Daniel continuou a honrar a Deus. Correram até o rei e relataram contra Daniel, e foi parar na cova dos leões. Percebeu o rei ter caído numa cilada. Jejuou por Daniel, tal era a fama da fidelidade de Deus. Mesmo assim, esses delatores, que com certeza também teriam ouvido falar de Deus, mas pela inveja, despeito, ódio, não raciocinaram que o levante seria em vão. Daniel passou a noite e saiu sem um arranhão de lá. Quanto aos que o acusaram, foram devorados no mesmo instante.
Daniel e seus amigos são uma das demonstrações de quando somos fiéis a Deus, seguimos suas leis e mandamentos, estamos debaixo da lei, porém garantidos pela graça, fidelidade e proteção de nosso Deus. Jesus é o nosso caminho para a salvação, para sempre nos livrará. E mesmo tendo que entrar na fornalha ou numa cova onde leões podem nos devorar, virá o livramento. Tudo será sempre para a honra e glória de nosso Deus. O seu amor nos constrange. A palavra de Deus, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ensinam sobre obediência. O quanto isso agrada a Deus. Fiquem com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.